Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 17, versículo de 22 a 27, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse texto poderia ser dividido em duas partes. A primeira consta do versículo 22 e 23, que é quando Jesus anuncia que vai sofrer. A gente percebe que os discípulos ficam tristes. Não sei você, mas nós que já compreendemos que a ressurreição aconteceu, imaginamos que eles deveriam ter focado mais na ressurreição do que na morte do Senhor. É interessante percebermos que nós somos como os discípulos na nossa vida cotidiana. Nós nos apegamos muito mais aos sofrimentos do que compreender que após o sofrimento está prometida para nós a glória do céu. É importante, inclusive, lembrarmos daquilo que São Paulo fala em uma de suas cartas. A glória futura não se compara ao sofrimento presente. Precisamos ter isso em mente. A ressurreição, ela não se compara com a dor da morte. A alegria superabunda tudo isso. Mas o foco deste evangelho, imagino que o que você mais está buscando tentar entender é a segunda parte, que é essa discussão sobre o imposto no templo. Para isso, eu preciso te fazer voltar lá no Antigo Testamento, caso você, é claro, queira. Lá no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 13 e até o 15, vai nos mencionar que era prescrito perante a lei, não é, um chamado de dracma para os israelitas que tivessem acima de 20 anos. Essas pessoas, no caso todos os habitantes de Israel, acima dos 20 anos deveriam pagar o imposto ao templo. Obviamente, os galileus não concordavam muito com isso e muitos judeus piedosos iam contra tal obrigatoriedade. É neste contexto que nós vemos que os cobradores de impostos chegam então para Pedro. É sugestivo a gente perceber que a multidão some aqui, os discípulos somem, e fica praticamente um monólogo, ou melhor, uma conversa, uma discussão entre Pedro e Jesus. Pedro, Jesus, Jesus e Pedro. Obviamente eles perguntam para Pedro se Jesus paga imposto no templo. Ele diz que sim, talvez Jesus nem sequer pagasse, mas Pedro talvez por medo de alguma represália. Eis que eles entram na casa. A casa é uma coisa muito importante para os discípulos, porque é na casa onde o Senhor ensina. É no ambiente da casa que... A casa, lembrando que era a igreja doméstica naquele tempo, né? As reuniões aconteciam nas casas. Então é no local da casa onde se ensina. Jesus então faz um jogo aqui. Ele pergunta, obviamente, quem é que tem que pagar, se são os filhos ou os estrangeiros. E aí, obviamente, Pedro diz, se paga são os estrangeiros, os estranhos. O que é que Jesus está querendo dizer? Se Jesus é filho de Deus e o templo é casa de Deus, ou seja, a casa do Pai de Jesus, para que Jesus tem que pagar? E é interessante você perceber, logo, os filhos são livres. Jesus não apenas pontua de si, mas também a sua igreja, né? Aos filhos que são a igreja. E aí é interessante que ele vai dizer, mas para não escandalizar ninguém. O escandalizar significa tirar do caminho. Então Jesus deseja não tirar as pessoas do caminho, por isso que ele diz, então a gente vai pagar. Faça o seguinte, você vai lá, lança ao mar, pega aquela moeda e vai entregar, que aí você vai pagar tanto por mim como por você. Antes de a gente ficar perguntando por que Jesus falou desse peixe, que milagre foi esse que Jesus falou, que talvez você nunca tenha sequer escutado esse texto na sua vida, eu quero trazer duas coisas importantes para você. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o Evangelho de Mateus estava sendo escrito dentro do ambiente da igreja primitiva, onde muitos cristãos se questionavam.
Devemos ou não pagar imposto ao templo? Porque o cristianismo ele ainda estava se distanciando do judaísmo. Não era uma distância ainda totalmente completa. Foi um processo lento, um processo gradual. Em segundo lugar, é muito sugestivo você perceber que Jesus permite com que aquele que o segue completamente, como Pedro muito bem fez, que aquele que segue Jesus, ele vai se assemelhando ao Mestre, ao ponto de que Jesus não providencia apenas para si, como para ele também. E Jesus não apenas cita filho, mas filhos, porque ele está agregando aqui a ele. Em outras palavras, quando nós seguimos o Cristo, ele providencia tudo nas nossas vidas. Aquilo que nós chamamos também da divina providência. Então é importante, aos olhos desse evangelho, pensarmos, vale a pena seguir a Cristo? Vale a pena seguir ao Cristo que, diante das realidades que nós vamos acabar passando, ele não providencia apenas para si, mas para todos nós. Jesus é alguém que cuida de nós, que cuida, que zela, que guarda a cada um de nós. É isso que esse evangelho também quer pontuar para nós. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até lá!